Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, Bispeliane trazendo eu e minha boca grande com o tema de hoje, não fale palavras torpes. Eu acredito que hoje é o 20º áudio, não sei, 20ª aula, acredito que sim, já me perdi. Provérbios capítulo 15, versículo 4 diz, a língua serena, com seu poder de cura, a árvore da vida, a língua serena é árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. Amém? Esse versículo espelha a mesma mensagem de Provérbios 18 e 21, que diz que que diz que com a língua ministramos vida ou morte. Pai do Senhor, pastora Luana. É por isso que por toda a palavra de Deus nos é dito que devemos ser cuidadosos ao usar a língua e prestar atenção em nossas palavras. Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Você e eu nunca devemos falar coisas que façam com que as pessoas desistam. Não devemos nos deixar poluir com palavras negativas que saem dos nossos lábios. O escritor de Provérbios nos diz que língua perversa quebranta o espírito. Observe que a palavra espírito é escrita com minúsculo, porque não se refere ao Espírito Santo, e sim ao espírito humano. A depressão é outro problema criado e aumentado por conta de palavras e pensamentos errados, os nossos ou o de outras pessoas. Não usemos a língua para ferir, quebrantar ou deprimir, mas para curar, restaurar e encorajar, engrandecendo o bem sobre o mal. Romanos capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. O que creio que o Senhor quer nos ensinar é que cada situação há algo bom e ruim, assim como nas pessoas há também bem e mal. Todos os dias haverá alguma coisa que nos agradam e haverá coisas que podem dispensar, que podemos jogar fora, dispensar. Por sermos filhos da luz, de Deus, de Jesus, para engrandecer o nome do Senhor, Ele quer que aprendamos a engrandecer o bem na vida, nos outros e até em nós mesmos. Pai do Senhor, pastora Regina. Nesse sentido, engrandecer significa tornar maior. Quando levantamos nossa voz e dizemos, Senhor, nós te engrandecemos, tornamos Deus maior do que todos os nossos problemas. Isso é que Ele quer que façamos com o bem em nossa vida, torná-lo maior do que todo o mal, do que todo o problema. Novamente, essa é a escolha que precisamos renovar constante e continuamente para que ela se torne um hábito entre nós. Superando a fortaleza do negativismo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 vai dizer, porque as armas da nossa malícia não são carnais, armas feitas de carne e sangue, e sim poderosa em Deus para destruir a fortaleza, anulando nos sofismas. A Bíblia fala sobre fortaleza que são construídas dentro de nós, especialmente o que? A mente. Até que tais fortalezas sejam destruídas, elas vão nos causar muitos problemas.
O Senhor, diz a autora Joyce Meyer agora, o Senhor me mostrou que uma fortaleza é como um muro de tijolo. Ela é construída como um tijolo de cada vez pelo revezamento de certos tipos de pensamentos. Poderíamos dizer que, por termos um mesmo pensamento repetidamente, por um período de tempo, criamos sulcos na mente. Uma vez estabelecidos estes sulcos ou formas habituais de pensar e ver as coisas se tornam muito mais difíceis de se mudar. Uma vez, diz Joyce Meyer, aconselhei uma jovem que tinha uma autoimagem terrível. Isso acontecia porque durante toda a vida dela foi-lhe dita repetidamente que não prestava e nunca seria grande coisa. Quando ficou mais velha, ela começou a reprisar essa mensagem. Eu não sou boa, nunca serei grande coisa, eu não presto. Deve haver alguma coisa errada comigo, senão as pessoas me amariam e me tratariam bem. Entendo como essa fortaleza são construídas na vida de uma pessoa porque aconteceu comigo, diz a autora Joyce Meyer. Como disse, eu era muito negativa nos pensamentos, nas palavras, porque muitas coisas negativas aconteceram comigo e me foram ditas, diz a autora Joyce Meyer. Cresci num ambiente negativo, cercada de pessoas negativas, que olhavam as coisas de fora de forma negativa. Aprendi a ser da mesma maneira quando cresci. Senti que estava me protegendo por ter uma visão negativa da vida. Pensava que se não esperasse que nada de bom aconteceria comigo, não ficaria desapontada quando acontecesse. Lembre-se de que eu era deprimida e difícil de lidar. Também tinha muitas doenças físicas associadas a pessoas negativas. Em meu ministério, conheço pessoas, diz Joyce Meyer, assim o tempo todo, assim como eu era. Elas foram criadas em um ambiente negativo, por isso têm um espírito negativo. Não é agradável conviver com pessoas negativas. Não são agradáveis nem para si mesma, mas há uma maneira de evitar que nos tornemos negativos ou superar essa negatividade, se assim o somos. Um relatório negativo. Números capítulo 13, versículo 32. E diante dos filhos de Israel, informaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Aqui está uma verdade que eu gostaria que você tomasse posse. Deus considera negativa os relatórios ruins. É por isso que o título desse capítulo é Não Fale Palavras Torpes. Além de não falar negativamente sobre as circunstâncias como os espias hebreus fizeram e foram corrigidos pelo Senhor, também não devemos falar negativamente sobre outras pessoas. Você conhece alguém que seja perfeito? Já encontrou um pastor perfeito, uma igreja perfeita ou um lugar de trabalhos perfeitos? Você vive em uma vizinhança perfeita? Alguém no seu redor também? A casa, o carro, o quintal, são perfeitas condições? Tudo ligado a esse reino natural tem um pouco de decadência, defeitos. O apóstolo Paulo nos diz que quando Jesus voltar para nos receber, seremos transformados de corruptíveis para incorruptíveis. Lá em 1 Colossenses 15, versículo de 50 ao 55.
Mas enquanto estivermos aqui neste reino terreno, sempre teremos que lidar com a corrupção. Assim como nós, muitas pessoas são um saco de mistura. A maioria tem alguma coisa boa e má, tal como nós. Deus não quer que aumentemos o mal nos outros ou em nós mesmos. Ele quer que aumentemos o bem. O apóstolo Paulo diz que o amor cobre multidão de pecados, lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. E o que você e eu devemos fazer? Devemos cobrir, não expor as imperfeições das pessoas. Não estou falando em fechar os olhos para tudo de ruim nesta vida, ou nunca reconhecê-lo e lidar com ele. O que estou falando neste estudo não é das nossas ações externas, mas dos pensamentos que ocupam a nossa mente e das palavras que saem da nossa boca. Não importa se uma pessoa está agindo mal contigo, agindo mal comigo ou contigo. Contar a todo mundo o que ela está fazendo, o que está acontecendo conosco, não vai melhorar a nossa situação. Há somente uma coisa que vai fazer você melhorar: voltar-nos para o Senhor e clamar pela sua ajuda. A razão pela qual precisamos parar de correr para os outros, queixando da situação, é porque quando agimos assim, outro tijolo é acrescentado à fortaleza que está sendo construída na nossa vida. E isso não significa que nunca devemos falar sobre nossas situações ou problemas. Se precisamos de aconselhamento nessa área, devemos buscá-lo. Se pudermos falar do problema com alguém que tem o poder de mudar isso em nós, então, por todos os meios devemos buscá-lo. Mas só levar a história vã sobre uma situação negativa não vai melhorá-lo, só vai piorá-lo. Não estou dizendo que nada devemos falar sobre os nossos problemas, estou dizendo que precisamos falar com propósito. Em Mateus capítulo 12, versículo 36, Jesus disse que daremos conta das nossas palavras frívolas e que a versão King James chama de palavras vã. Precisamos manter uma verdade em nossa mente antes de abrir a boca. Esse foi o erro que os espias cometeram e foram corrigidos pelo Senhor, por entrar num relatório ruim e negativo, e entregar um relatório ruim e negativo a Moisés e o povo de Israel. Amém ou não amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que dá para mim compartilhar hoje, ou se nós ficamos por aqui. Glória a Deus. Nossa, estou aqui me adaptando. A letra cresce, a letra fica pequena. Meu Deus do céu. Hoje nós vamos ficar por aqui. Não, acho que dá para ler mais um. Dá para ler mais uma parte aqui. Vamos lá. Relatório bom, relatório ruim. Relatório bom, relatório ruim. Nós vamos ler aqui a passagem de Números 13, 25 a 28 e depois 30 e 33. Amém? Vamos lá? Ao cabo de 40 dias, voltaram os espias terra, caminharam e viram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra e o que lhe enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que lhe havia nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Então Caleb
fez calar o povo perante Moisés e disse: Aia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo de Canaã, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também eram os seus olhos. Escute-me isso. Quando os 12 espias voltaram da expedição de reconhecimento da terra prometida, somente Josué e Caleb deram um relatório bom. Os outros 10 produziram um relatório ruim e negativo. Não foram todos para o mesmo lugar e não experimentaram as mesmas coisas. Então, por que essa divergência em seus relatórios? Você sabia que 5 pessoas podem ser confrontadas com a mesma tribulação, 4 podem ser totalmente derrotadas simplesmente por causa da sua atitude e uma pode ser vitoriosa pela mesma razão? Por que a diferença? Porque uma escolha engrandece o bom, enquanto as outras escolhas engrandecem o ruim. Lembre-se, assim como na história do gigante de Canaã, tudo o que é engrandecido se torna ainda maior aos olhos daquele que está engrandecendo. Seja o que for que esteja falando, isso é o que vai se realizar, seja negativo ou seja positivo. Mantenha o vaso purificado e preparado para o uso do mestre. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 a 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro, de prata, há também utensílio de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a obra. É difícil não falar sobre os nossos problemas. Sim, concordo. Você sabe por quê? Porque queremos compaixão das pessoas. Se continuarmos a falar para todo mundo como nós nos sentimos e como as coisas estão horríveis, não vai demorar muito e não haverá mais ninguém com quem você conversar. É possível cansar as pessoas com relatórios negativos, mesmo aquelas que mais se importam com você. Elas também cansam de receber relatórios negativos. Não importa o quanto nos ame, elas não podem ouvir aquele mesmo relatório negativo todos os dias. Ó céu, ó vida, tá tudo ruim, nada vai dar certo. Vamos virar o disco, né? Não dá para ficar passando esse relatório para o campo espiritual, passando essa informação negativa para o campo espiritual, para nossas vidas todos os dias, né? Isso é impossível. Quantos de nós podemos verdadeiramente dizer o que quer ouvir os problemas de alguém o tempo todo? Se a questão é essa, talvez nós é que precisemos de aconselhamento e oração. Você e eu temos 2 responsabilidades em relação aos relatórios ruins. Primeiro, não produzi-los. Segundo, não recebê-los. Gostou? Vou repetir isso. Você e eu temos 2 responsabilidades em relação a relatórios ruins. Primeiro, não produzi-lo.
Segundo, não recebê-lo. Quando alguém trouxer um relatório ruim para você, fala, eu não recebo, eu rejeito, eu cancelo. Eu acho que isso não vai dar certo, não. Eu cancelo essa palavra em nome de Jesus. Eu não aceito, eu rejeito, eu não reproduzo ela na minha vida. Eu acho que isso de ruim vai... Rejeito, cancelo, repreendo, não aceito. Só aceite relatórios bons. Relatório ruim, repreenda, rejeite e cancele em nome de Jesus. Amém ou não amém? Cada um de nós tem a responsabilidade de não falar negativamente e não permitir que falem conosco dessa maneira. Não aceita, não. Sai fora. É nossa responsabilidade ajudar os outros de forma piedosa, evitando pensar e falar negativamente sobre os outros, sobre nós mesmos e sobre situações que todos nós enfrentamos. Forte, né, pastora? Quando as pessoas vinham fazer fofocas, a Joyce Meyer é ótima. Quando as pessoas vinham fazer fofoca, eu pensava, de Joyce Meyer, que era obrigada a escutá-las. Tenho que admitir que havia uma parte de mim até que queria ouvir. Olha, Joyce, olha isso, escuta isso, dá Deus falando. Então, eu me escondia atrás da desculpa. Bom, não posso dizer-lhe que não me conte essas coisas, porque não quero ferir os seus sentimentos. Tá bom. Não é que o apóstolo Paulo me diz nesse versículo que vimos em Efésios 4. Paulo disse que não devemos permitir que nem a nossa mente nem a dos outros sejam poluídas. Você não é obrigado a ouvir fofoca, a vida dos outros é dos outros, não é tua. De acordo com o que Paulo escreveu ao seu jovem discípulo Timóteo, você e eu devemos ser vaso limpo. A gente tenta se limpar, se consagrar, se purificar. Vem um desocupado da vida e enche ele de lixo. Sai fora. Devemos nos manter puro e ajudar os outros a se manterem puro também. O bispo, tem algo para te contar. Pera. Vai te edificar, vai te ajudar em alguma coisa, vai me ajudar em alguma coisa, vai me edificar. Não vai, então seja o que for, vou orar junto com você por essa causa, mas não quero nem saber. Amém ou não amém? Vamos lá. Devemos nos manter puros e ajudar os outros a se manter também. Para isso, devemos pensar e falar de maneira que Deus quer que pensemos e falemos. Devemos estar sempre conscientes de nosso pensamento e palavra, porque Deus ouve e registra cada pensamento e cada palavra que sai da sua boca e do seu memorial. É muito forte esse mistério. O memorial escrito por Deus. Malaquias 3,16. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Senhor, atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para que os que temem ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Creio que alegra o coração de Deus quando Ele nos ouve dizer a coisa certa. E também acho que Ele fica muito feliz quando usamos a língua, que Ele fica muito infeliz, triste, quando usamos a língua para fofocar, murmurar, acusar, maldizer, causar problema para nós mesmos e para os outros, quando aumentamos nossos problemas ao invés de exaltar a Deus. Pense nisso. Você e eu temos oportunidade de agradecer de coração a Deus, engrandecendo em nossas conversas. Podemos andar com filhos da luz, sendo sal e luz para o mundo, engrandecendo o nome do Senhor, ou podemos engrandecer o inimigo e as suas obras. Lembro-me de Joyce Meyer. Lembro-me de como eu era antes que o Senhor me revelasse muitas dessas verdades que estou compartilhando com você aqui agora. Eu era tão negativa e crítica, podia entrar na casa de alguém que havia sido
redecorada recentemente, que ao invés de eu admirar todo o bom trabalho que havia sido feito ali, tudo que eu conseguia ver era uma área minúscula na qual o papel de parede não estava perfeito. Tem gente que é assim, né? Não vê as coisas boas, só os defeitos. Bem, você tem que consertar aquilo. Eu diria, ignorando totalmente todas as coisas boas que haviam sido feitas. Por acaso, eu tenho uma daquelas personalidades que mostram os problemas. Isso não é de todo ruim, porque se ninguém mostrasse o problema em minha vida, o meu ministério, nós teríamos problemas. O Senhor me mostrou que não posso sair por aí engrandecendo os problemas e ainda ter paz e alegria espiritual. Embora haja problemas na minha vida e em meu ministério não vai abençoar, ajudar, edificar ou encorajar ninguém ou qualquer outra pessoa se eu engrandecer tudo de negativo que vejo. Não significa que eu ignore os problemas e nunca ligue com eles. Significa que temos que colocá-los na perspectiva adequada. Hoje, quando entro na casa de alguém que foi decorada recentemente, embora ainda veja imperfeições mínimas, não mais me concentro nelas. Pelo contrário, eu digo alguma coisa assim: adorei seu carpete, encontro algo pelo qual ser positiva e encorajá-la a mais tarde, em particular, posso até mostrar, no mínimo, como papel de parede, dizendo: talvez você queira colar esse pequeno rasgo. Como vê, há uma forma adequada de lidar com os assuntos sensíveis. A Bíblia diz que Deus vê como lidamos com as circunstâncias da vida. Amanda, a paz do Senhor, querida. Amém ou não amém? Amanhã ou no próximo áudio, na próxima aula, acho que é a 21ª que vai ser a próxima, na próxima aula eu trago para você: dê o bom relatório e não o relatório ruim. Amém? Eu e minha boca grande de Joyce Meyer. Primeiro tópico: dê o bom relatório e não o relatório ruim, dentre outros, que trarei no próximo estudo para você. Obrigada pela companhia, Deus abençoe, abraço a todos aí, pastora Luana, pastora Regina, Amanda, tá? Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Até meia-noite na oração, hein? Deus abençoe.